Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 11. Capítulo 110. À medida que o sol se punha, o vasto mar brilhava com tons alaranjados, em ressonância com as nuvens vermelhas no horizonte, criando uma pintura natural harmoniosa. O sonho sem fim estava atracado na costa em frente ao farol de Cabos Gêmeos, balançando suavemente com as ondas suaves. Perto dali, uma cabeça enorme emergiu da superfície do mar como uma pequena montanha. Era Labon, agora calmo. Então você é amigo do Shanks, hein? Crocus estava deitado sob um guarda-sol, com as pernas cruzadas e os pelos da perna nua visíveis por causa do short de praia. Tendo emprestado um favor dos distantes Shanks no Novo Mundo, Tomoya conseguiu preencher a lacuna com Crocus. Falando nisso, aquele garoto que costumava brigar com o bug do nariz vermelho parece ter feito um nome para si no Novo Mundo agora. Crocus mudou para uma posição mais confortável, contemplando o vasto oceano com um olhar reflexivo. Embora seu tempo no navio de Roger não tenha sido longo, ele tinha uma profunda impressão de Shanks e Bug, os dois jovens. No entanto, eu não esperava que você recusasse o convite daquele cara para se juntar à equipe dele. Crocus desviou o olhar da distância e olhou para o jovem sentado à sua frente. Afinal, sou um empresário legítimo, não adequado à vida dura de um pirata, disse Tomoya com uma cara séria. Aqua não conseguiu evitar rir. Você é um homem intrigante que ganha recompensas capturando piratas, tem coragem de dizer isso? Depois de alguma interação, a deusa tola finalmente percebeu sua própria tolice, mas recusou teimosamente a oferta de Crocus de tratar sua confusão mental. Ao ouvir isso, Crocus examinou o grupo com um olhar sério. Um homem loiro e musculoso com 3 marcas de garras no rosto, um gato falante que andava sobre 2 pernas, uma linda garota com graves deficiências cognitivas, e este jovem com 2 espadas famosas na cintura. Sejam ou não empresários legítimos, os jornais que li não se tratam como pessoas comuns, comentou Crocus. Embora esta fosse a Grand Line, perto do ponto de convergência dos 4 mares, Crocus passava a maior parte do tempo cuidando de Labon e lendo jornais. Ele tinha uma compreensão geral de Tomoya por meio do restaurante flutuante Sonho Sem Fim, um herói em ascensão do Mar do Leste. Foi por isso que ele ficou tão chocado e perplexo quando Aqua o confundiu com um filhote de baleia. Era difícil imaginar que essa garota mentalmente instável fosse a misteriosa deusa da água dos jornais. Nossa reputação chegou à Grand Line, hein? Tomoya coçou a cabeça, sorrindo. Ele achava que notícias do Mar do Leste raramente circulariam pela Grand Line. Seu plano de atrair piratas com um restaurante flutuante e coletar recompensas não enfrentaria mais obstáculos? Não, pensando bem. Dado o senso irracional de superioridade dos piratas da Grand Line, saber sobre o restaurante pode realmente atraí-los ainda mais. Nada mal, boas notícias logo na chegada à Grand Line. Tomoya imaginou um cenário onde inúmeras recompensas estavam acenando para ele. Crocus viu todas as mudanças em sua expressão. Esse cara definitivamente não é um empresário comum. Então, você não me procurou só para conversar, né? Ele mudou de assunto. Se possível, gostaria de receber de você uma pose de tronco, disse Tomoya com sinceridade. Suas habilidades de navegação aprendidas na Vila Fuchsia foram suficientes para o Mar do Leste, mas não foram suficientes na imprevisível Grand Line. Ele esperava obter informações mais detalhadas do experiente Crocus. Você até sabe sobre a pose do tronco. Parece que você estava bem preparado para se aventurar na Grand Line. Crocus olhou para o Sonho Sem Fim e perguntou lentamente, qual é o preço? Se não se importa, junte-se a nós a bordo para uma refeição. Tem bebida? Que tal uma cerveja especial de Logueton? Já experimentei uma vez, nada mal. Vamos lá. E assim, com um sorriso, ambas as partes chegaram a um acordo. Aqua, que estava apenas observando, ficou perplexa. Somente em um mundo onde a deusa da água se machuca tal coisa poderia ser realizada. Com o apoio de Shanks, mesmo que Tomoya não tivesse oferecido nada, Crocus ainda cuidaria deles. O convite para uma refeição e bebida fazia parte de uma estratégia mais profunda de Tomoya. O mundo pirata não era só sobre lutas, muito disso era sobre relacionamentos pessoais. Construir um bom relacionamento com o antigo médico do navio de Roger seria benéfico, especialmente quando ele encontrasse Rayleigh no arquipélago de Sabaldi mais tarde, dando a ele outro rosto para usar. Embora talvez não fosse necessário, se o preço fosse apenas de uma refeição, definitivamente valeria a pena. Um empresário sempre valoriza mais os benefícios, e é excelente em desenhar tortas grandes. Com a promessa de bebidas melhores no futuro, Tomoya conseguiu convencer a relutante Aqua a contribuir com sua preciosa bebida especial. O grupo jantou e bebeu no primeiro convés do Sonho Sem Fim até o céu escurecer. Durante esse tempo, graças às explicações de Crocus, Tomoya adquiriu uma compreensão mais profunda da Grand Line e obteve dele uma pose de tronco. A próxima condição para o Poço dos Desejos não foi definida especificamente. Além de 100 milhões de belis, outro requisito era um item caro e inestimável, o que era um tanto vago. Tomoya ainda não tinha nenhuma pista sobre esse item, pois ele não pôde ser identificado pelo contexto da história original. Pelo menos nas rotas que Luffy escolheu, não havia nenhum item que pudesse ser suspeito. Partindo de Cabos Gêmeos, havia 7 rotas possíveis para chegar à segunda metade da Grand Line, o Novo Mundo. Depois de considerar as recomendações de Crocus para o restaurante flutuante, uma ocupação única, Tomoya escolheu uma rota diferente daquela dos piratas do Chapéu de Palha, esperando um pouco de sorte. Claro, esse era apenas um plano inicial.
Se houvesse alguma ideia especial depois, como trazer chuva para Alabasta devastada pela seca, ela ainda poderia ser alcançada com uma pose eterna. A escolha da rota, na realidade, não era fixa. Resolvido o problema de navegação, a única coisa que restou foi a obstinada baleia, Labon. Comparado aos socos diretos e acordos de batalha de Luffy, a abordagem de Tomoya era muito mais elegante e eficiente. Isso foi, embora seja uma canção de pirata, enquanto celebramos nossa entrada bem-sucedida na Grand Line e também damos as boas-vindas a Miau em nossa tripulação, vamos cantá-la como um acréscimo ao banquete. O saque de Binks. Capítulo 111. Yo, yo! Traga a bebida do Binks para perto de você. Como a brisa do mar, livre e descontrolada surfando nas ondas. A melodia leve e melodiosa emanou do segundo convés do sonho sem fim, espalhando-se pelo oceano distante. Miau sentou-se na amurada do navio, segurando um violino pequeno e delicado. Embora não estivesse familiarizado com o saque de Binks, a canção do banquete pirata, seu talento musical lhe permitia tocar o ritmo certo apenas lendo a partitura. Com a performance excepcional de Aqua no banquete, que deixou suas bochechas vermelhas por causa do álcool. Até Crocus se viu envolvido pela atmosfera jovial a bordo do sonho sem fim, cantando suavemente essa música há muito enterrada em sua memória. Os sons das correntes da montanha reversa caindo e a brisa do mar agitando as ondas pareciam acompanhar perfeitamente a música. O canto alegre trouxe uma atmosfera relaxante e alegre para Cabos Gêmeos, envolta pela noite. Uiuú. Assim que a melodia familiar começou, Labon imediatamente emitiu um grito de alegria incrivelmente animado vindo do mar. Alegria misturada com profunda tristeza. Seus olhos enormes, tão grandes quanto navios, ficaram úmidos. Com a visão turva, Labon confundiu o sonho sem fim com o navio dos piratas Rumbar, vendo vagamente um grupo de piratas alegres e otimistas a bordo. Esses eram os camaradas que ele sentiu falta durante décadas. Quando a música terminou, o acompanhamento natural continuou. Ei, Labon! Tomoya ficou na proa, olhando para Labon, o que preencheu todo seu campo de visão. Embora eu não saiba se os membros dos piratas Rumbar ainda estão neste mundo, assim como esta canção que não foi esquecida, sua vontade de levar música alegre ao mundo ainda existe. Se algum deles ainda estiver vivo, definitivamente não gostaria de ver você assim. Como membro dos piratas Rumbar, você deve realizar a vontade deles, fazer até as crianças que choram sorrirem, o lema dos piratas Rumbar. Os olhos úmidos de Labon se voltaram lentamente, fixando-se no pequeno humano na proa, mergulhando em profundo silêncio. Após décadas de colisões repetidas com a Headline, seu corpo ficou coberto de cicatrizes terríveis, refletindo as feridas incuráveis em seu coração. Tomoya não acreditava que algumas palavras simples mudariam os sentimentos de Labon, mas, sentindo as emoções do gigante se agitando, ele decidiu atacar enquanto o ferro estava quente. Então, Labon, você... Entre para a religião Axis grandão, bater a cabeça na parede o dia todo é pura idiotice. Antes que ele pudesse terminar, Aqua, lambendo o molho doce e picante da ponta dos dedos, interrompeu de repente, quando confrontado com coisas desagradáveis. Você deve se virar e correr. Fugir não é perder, é ganhar. Mais cedo, durante o jantar, ela soube da situação difícil de Labon por Crocus. Tomoya. Olhando para a Aqua que de repente causou uma comoção, ele realmente queria estrangular seu pescoço macio. Labon ainda é um bebê em suas décadas de vida, não impõe aleatoriamente pensamentos estranhos a ele. E de uma certa perspectiva, a investida implacável de Labon contra a implacável Headline era uma forma de fuga, usando dor sem fim para encobrir tristeza e desejo. Agora você rotulou esse método como vitória. Como era de se esperar, Labon ficou inicialmente atordoado com essa lógica distorcida, mas depois soltou um grito de baleia ensurdecedor e afundou rapidamente no fundo do oceano. Segundos depois, o chão tremeu violentamente. Crocus, King e Miau. Água, deusa estúpida, olha o que você fez. Sentindo o gosto amargo dos frutos dos seus esforços sendo desfeitos, Tomoya não conseguiu mais se conter e agarrou diretamente a fofa e desavisada Aqua. Espere um minuto, Tomoya-sama, gorgolejo, gorgolejo, gorgolejo. Antes que Aqua pudesse terminar sua desculpa, Tomoya a jogou no mar. Se você não consegue acalmar Labon, esqueça de beber neste navio. Respingo. Assim a deusa da água lutou e afundou no fundo do oceano. Embora as palavras daquela garotinha tenham de fato tido o efeito oposto, isso está realmente certo? Crocus, olhando para o mar agora calmo, franziu as sobrancelhas. Se as informações exibidas na notícia estivessem corretas, Aqua supostamente era usuária de uma Akuma no Mi do tipo aquático. Simplesmente jogá-la no mar, o que seria uma completa anulação dos poderes dela, poderia ser realmente perigoso. Não se preocupe, ela é um pouco especial. Mesmo na água ela consegue se mover livremente. Tomoya limpou as mãos e falou gravemente. Durante a batalha contra os piratas Bug, Aqua já havia demonstrado sua capacidade de ignorar os efeitos da água do mar. Aventurando-se na Grand Line, era apenas uma questão de tempo até que isso se tornasse conhecido. Não havia necessidade de manter segredo. Claro que ele não planejava explicar muita coisa para Crocus. Entendo, parece ser uma habilidade muito especial. Os olhos de Crocus brilharam de surpresa. Mesmo tendo viajado o mundo com Roger e chegado a Raftel, ele nunca tinha ouvido falar de uma habilidade tão milagrosa. De fato, era apropriado que um poder baseado em água, que nem sequer estava registrado na enciclopédia das Akuma no Mi, fosse um usuário de Akuma no Mi que não tem medo do mar. Que interessante! Esses jovens imprevisíveis, seriam eles aqueles que Roger estava esperando? Crocus lançou um olhar profundo para Tomoya, King e Miau ao seu lado, achando difícil fazer um julgamento preciso. Quando o chão trêmulo finalmente se acalmou, ufa, pelo menos a bebida está segura. O primeiro a emergir do mar calmo foi uma sábia cabeça azul.
Com a ajuda da água, Aqua retornou ao convés do sonho sem fim, piscando arrogantemente para Tomoya. A mensagem era clara: um problema tão pequeno não poderia incomodar a onipotente deusa Aqua. Logo atrás, a cabeça gigante de Labon também apareceu. Sob o luar brilhante, era possível ver vagamente uma grande protuberância vermelha em sua testa. Deixando de lado outros fatores, esse grandalhão realmente se acalmou sem sedativos. Mas Tomoya estreitou os olhos, observando os olhos de Labon, que continham um toque de frenesia normal, e não conseguiu evitar se sentir um pouco preocupado. Aqua, como você fez isso? Claro, eu o encantei com o carisma de uma deusa. Não me faça bater em você, apenas diga a verdade. Usei um privilégio. Diante do olhar cético de Tomoya, Aqua desviou o olhar, finalmente cedendo à pressão e admitindo a derrota. Mesmo que os métodos fossem um pouco sujos e o processo um tanto violento, as criaturas ligadas à deusa da água têm muita dificuldade em resistir às minhas ordens. Então você forçou? Tomoya perguntou timidamente. Se ele se lembrava corretamente, Aqua realmente tinha a habilidade de controlar cardumes de peixes, fazendo com que os peixes de um lago praticassem nado sincronizado com um apito. Aqua assentiu enfaticamente. Embora seu poder divino tenha sido suprimido neste mundo e não pudesse ser totalmente utilizado, com sua recente aquisição de seguidores, ela conseguiu controlar peixes grandes e comuns como Labon. Por que você não conseguiu pegar um único peixe antes, Miau? Miau percebeu a inconsistência. Ao longo dos dias a caminho da Grand Line, foi possível testemunhar claramente as péssimas habilidades de pesca do Aqua. Pescaria é? Qual a graça de usar força? Aqua colocou as mãos na cintura, como se fosse a explicação mais natural. Então é por isso que você deu vida à isca e mesmo assim não conseguiu pegar um peixe marinho normal? King, mantendo uma expressão séria o tempo todo, criticou silenciosamente em sua mente. Bem, de qualquer forma, esse cara agora é membro da religião Axis, velho, você não precisa mais se preocupar com ele batendo a cabeça na parede. Aqua deu um tapinha no ombro de Crocus. A distância entre o homem e Deus foi instantaneamente apagada por sua ação presunçosa. Faz tempo que não vejo uma jovem tão interessante. Crocus riu muito e perguntou espontaneamente: posso me juntar a esta igreja também? Tomoya ficou surpreso com sua atitude séria. Na verdade não, mano, você está falando sério sobre se juntar à religião Axis? É a religião Axis. Em questões de fé, Aqua era meticulosa. Se você quiser se juntar a nós, é claro que pode. A grande e sagrada lei de Aqua jamais recusaria alguém com fé sincera. Então está resolvido. Crocus riu novamente. Crocução, por favor, preencha este formulário então. Tomoya rápido tirou do bolso um panfleto da religião Axis. Ele não se importava se você estava apenas brincando ou se tinha outros pensamentos. Uma vez que você se juntasse à religião Axis, você se tornaria um deles. Então, velho Crocodile, usaremos seu rosto sem hesitação de agora em diante. É tão formal assim? Crocus ficou um pouco confuso ao ver que tal coisa estava sendo carregada por aí, mas não recusou e assinou seu nome no formulário de inscrição. Assim, a religião Axis ganhou seu primeiro membro de destaque, o médico do navio do Rei Pirata. Na manhã seguinte, em meio a despedidas de Crocus e do estranhamente comportado Labon, o restaurante flutuante Sonhos Sem Fim zarpou, seguindo a direção indicada pela pose do tronco. De acordo com a primeira metade do mapa de navegação da Grand Line fornecido pela Crocus, sua primeira ilha foi chamada de Ilha Sem Retorno. A partir desse nome engraçado e ameaçador, seria possível imaginar que a jornada do restaurante flutuante não seria simples. De fato, depois de apenas algumas horas de viagem, o mar calmo foi subitamente coberto por nuvens escuras. Ventos fortes uivavam, relâmpagos brilhavam e trovões rugiam. A chuva violenta batia impiedosamente contra o casco do Sonho Sem Fim. As ondas ameaçavam virar impiedosamente o modesto saveiro. Aqua, estabilize as correntes ao redor e cuidado com as correntes subterrâneas. Miau, por favor, guarde as velas com segurança. Rei, vire totalmente para frente à esquerda. Precisamos sair desta área rapidamente. Tomoya, encarregado de dirigir, ficou diante da figura de proa da deusa do navio, utilizando totalmente seu aqui de observação e suas habilidades rudimentares de navegação para prever o caminho da tempestade e a melhor rota de fuga. Diferentemente das tempestades comuns do Mar do Leste, as tempestades da Grand Line eram imprevisíveis, soprando do sudeste em um momento e vindo do noroeste no seguinte. Sem nenhum padrão discernível. Eles só podiam responder à situação conforme ela se desenrolava. Nesses momentos, um navegador experiente e sensível era crucial. Mesmo com Aqua a bordo, garantindo sua segurança mesmo se virassem, o navio em si era seu ponto de apoio no mar. Além disso, tendo navegado por algum tempo, eles desenvolveram um apego sentimental ao Sonho Sem Fim, a embarcação que personifica o artesanato da Vila Fúcsia. Desistir não era uma opção. Para seguir viagem na Grand Line, superar condições climáticas extremas era um obstáculo comum. Caso contrário, como eles navegariam no ambiente ainda mais complexo do Novo Mundo? Entendido. Embora surpresos com a mudança repentina do tempo, sob o comando de Tomoya, Aqua e os outros se coordenaram muito bem. Principalmente Aqua, com as bochechas sujas de restos de frango frito, trabalhando arduamente, era preciso dizer, a cena era bastante harmoniosa. Após mais de 20 minutos de trabalho duro, o Sonho Sem Fim finalmente passou em segurança pela tempestade e retornou aos mares ensolarados. A luz quente do sol evaporou a água da chuva de Tomoya e dos outros, produzindo nuvens de vapor. A brisa fresca e confortável do mar soprava contra eles, dispersando a névoa e trazendo um toque de frescor. Tomoya e sua tripulação cansada estavam encostados no corrimão do convés, refrescados pela brisa do mar. Era difícil imaginar que eles tinham acabado de enfrentar uma tempestade feroz. Então está a Grand Line, realmente um lugar que desafia toda a razão.
King, calmo, enxugou o suor da testa. Pensar que você iria querer enfrentar esse tipo de clima de frente. Você também é muito irracional, Miau. Ao lado dele, Miau, imitando suas ações, sacudia vigorosamente seu corpo para secar a água da chuva. Sim, ele ouviu claramente o som do motor e interpretou mal a intenção de King como um desafio aos céus. Quanto ao suor frio, ele foi naturalmente confundido com a água da chuva. Eu memorizei o cheiro daquela tempestade. Aqua, surpreendentemente calma, aproximou-se de Tomoya com uma mistura de sarcasmo e seriedade. Tomoya, deixe-me pilotar. Na Grand Line, suas habilidades de navegação superlimitadas parecem bem inúteis. Você? Tomoya mostrou uma expressão incrédula. Sim. Não subestime a perspicácia da deusa da água. A Telabon foi facilmente controlado por mim. Com a minha sensibilidade às moléculas de água no ar, evitar condições climáticas extremas não é problema algum. Aqua deu um tapinha em seu peito amplo, seu rosto fofo transbordando de uma confiança inexplicável. Você consegue mesmo fazer isso? Ao ouvir sua explicação confiante, Tomoya não pôde deixar de ficar cético. Teoricamente, a capacidade da deusa da água de sentir moléculas de água no ar e assim determinar rotas seguras não era impossível. Relaxe, relaxe, minha intuição é sempre super precisa, quase. Você não poderia deixar o ponto mais importante para o final? Deixe-me tentar, por favor, deixe-me tentar, Tomoya-sama. Aqua, tomada pelo desejo de se apresentar, começou a agir como uma criança mimada, sentando-se no chão e fazendo uma cena. Olhe para ela agora, onde estava a imagem de uma deusa. Até uma criança de 3 anos não acreditaria. Considerando que esse método continha uma pequena possibilidade, depois de pensar um pouco, Tomoya tomou uma decisão da qual logo se arrependeria profundamente. Tudo bem, vou te dar uma chance de provar seu valor. Capítulo 112. Sob a sábia orientação de Aqua, em apenas meia hora, o sonho sem fim conseguiu. Caiu em um enorme redemoinho. Um corpo de água em forma de funil com 1 quilômetro de largura, estava atraindo tudo ao seu redor com uma força tremenda, arremessando-o para o fundo do oceano abissal. Socorro, ajuda-nos por favor, salva-nos. Perto do centro do redemoinho, piratas a bordo de um navio com uma bandeira de caveira e ossos cruzados estavam em pânico. Avistando o sonho sem fim à distância, agarraram-se desesperadamente à grade, seus gritos de socorro repletos de terror e desespero. Assim que Tomoya e sua tripulação os notaram, o navio pirata, girando rapidamente, foi engolido pelo vórtice, esmagado em inúmeros pedaços que desapareceram nas profundezas escuras. Aqua, testemunhando o destino deles, sentiu seu corpo enrijecer como se estivesse petrificado. Aqua-chan. A voz atrás dela era estranhamente calma e distante, mas para Aqua, ela carregava uma ameaça intensamente profunda e gélida. Isso é muito ruim, muito ruim. Tomoya está me chamando de Aqua-chan. O mundo está chegando ao fim? A ordem está se desintegrando? Será que verei o sol nascer amanhã no leste? Estamos condenados. Ela estremeceu, seu corpo ficou rígido enquanto ela virava a cabeça mecanicamente. A sua intuição supostamente super precisa está nos levando precisamente ao desastre? Como esperado, houve uma tempestade de saliva e um comportamento feroz. Ela viu nos olhos de Tomoya um calafrio que parecia pronto para cortar não apenas uma pessoa, mas um deus. Espere, Tomoya, me escute. Antes disso, cuide dessa corrente para mim. Uau! A deusa da água, tentando argumentar, foi lançada para o céu por Tomoya com um golpe perfeito de dragão ascendente, Shoryuken, aterrissando com um mergulho espetacular no oceano. Se isso fosse mergulho, ela sem dúvida estabeleceria um recorde, a pontuação mais baixa. Estar perto dessa idiota deve estar prejudicando minha inteligência. Eu realmente acreditava que ela, que mal consegue reconhecer estradas, sabia sobre navegação. Tomoya massageou a testa, e sua opinião sobre as habilidades travessas de Aqua caiu ainda mais. Espera, jogá-la no oceano, isso poderia causar ainda mais problemas? Considerando o incidente de ontem com Labon, as sobrancelhas de Tomoya se franziram com uma leve sensação de pressentimento. Naquele momento, a luz ao redor deles diminuiu quando uma grande sombra passou por cima deles. Virando-se, ele viu Miau e King sentados placidamente em um balão de ar quente adornado com um rosto de gato. Impulsionado pelas chamas bruxuleantes, o balão subiu lentamente. Desde que deixou Logeton, além de desenvolver robôs controláveis, Miau também criou esse dispositivo icônico por capricho. Afinal, balões de ar quente eram um acessório básico de entrada para a equipe Rocket. Não esperava que a coisa que fiz para me divertir fosse útil tão cedo, Miau comentou Miau, um tanto divertido. Balões de ar quente são realmente muito práticos, mas quão confiáveis eles são? Perguntou King, sentando-se cautelosamente na beirada. Arrogante, não subestime minha habilidade, Miau. Miau se virou prestes a mostrar suas garras afiadas, mas reconsiderou ao ver o perfil imponente de King e, em vez disso, coçou a cabeça desajeitadamente. O sonho sem fim, ouvindo a conversa, pensou, se possível você poderia me levar junto? Ser sugado para dentro de um redemoinho deve doer muito. À medida que o balão subia lentamente, o sonho sem fim, preso no movimento do redemoinho, gradualmente parou. O barulho da água cessou e, olhando para baixo novamente, eles viram o outrora furioso redemoinho se dissipar diante de seus olhos a uma velocidade visível. Aqua havia resolvido o problema em segundos? Olhando para o mar agora calmo, Tomoya ficou surpreso. Embora controlar as correntes não fosse difícil para Aqua, aquilo era um redemoinho no fundo do mar com mais de 1 quilômetro de extensão. Será que Aqua conseguiria realizar tais feitos com facilidade? No balão, pronto para escapar, Miau rapidamente desligou a válvula de chamas e se juntou a Tomoya com King ao seu lado. Em meio à confusão, Aqua emergiu do mar, com os cabelos esvoaçantes e um ar de orgulho no rosto. Sério, Tomoya, foi só um redemoinho insignificante. Não consigo entender por que você estava tão nervoso, ela provocou, aparentemente esquecendo o próprio pânico quando os desencaminhou pela primeira vez. Aqua, você parou o redemoinho? Perguntou Tomoya com um pressentimento crescendo dentro dele. Claro,
Mortais comuns não conseguem compreender a extensão do poder de uma deusa. Então, não vou culpá-la por sua tolice e ignorância, gabou-se Aqua com ainda mais arrogância. O que exatamente você fez? Tomoya perguntou curioso. A expressão de Aqua de repente ficou estranha. Lembrando-se das histórias de aventura da equipe Rocket que ouvirá de Miau, ela soltou uma risada maliciosa e disse, já que você perguntou com tanta sinceridade, vou lhe contar com gentileza. Aquele redemoinho gigante era, na verdade, um fluxo residual vazando de uma corrente subterrânea supermassiva sob o mar. Eu só precisei lidar com a pequena abertura que causava o vazamento, e o redemoinho desapareceu naturalmente. Depois disso, Miau pulou no corrimão e acrescentou, isso mesmo, Miau. Então ele começou a chorar, animado. Mesmo sem nenhuma facção inimiga por perto, essa sensação familiar era incrivelmente boa. Sem tempo para lidar com o ato de Miau e Aqua, as sobrancelhas de Tomoya se franziram fortemente, sua sensação de destruição iminente ficando mais forte. Então, como você lidou com essa abertura oculta? Ao ouvir essa pergunta ingênua, Aqua não conseguiu conter a gargalhada. Você é muito bobo, Tomoya. Eu simplesmente expandi a abertura até que ela não pudesse mais formar um redemoinho. O que você achou que eu a tampei com tábuas e pregos? Tomoya. Depois de ouvir essa nova explicação, o desconforto que pairava sobre ele subitamente se dissipou, porque ele encontrou a fonte do problema. Sem se dar ao trabalho de comentar as ações tolas da deusa da água, ele desapareceu do local e correu para o leme do navio, virando-o bruscamente para a direita. O poder destrutivo de uma corrente subterrânea que Aqua descreveu como supermassiva era certamente extraordinário. A superfície do mar agora calma era apenas a calmaria antes da tempestade. Quando a correnteza liberada explodisse completamente, sua força seria centenas de vezes maior que a do redemoinho. Rangido, rangido. King e Miau observaram com espanto o leme fazer um som de trituração e o sonho sem fim começar a girar. Ei, Tomoya! Seu pão duro, você fica tão envergonhado assim com algumas palavras? Espere, esse som. Sem saber o que estava acontecendo, Aqua tentou controlar a água para abordar o navio, mas de repente percebeu que o nível da água estava subindo rapidamente, formando uma protuberância saliente. Suas pupilas azuis instintivamente brilharam com um toque de vermelho, e seu haki de observação, um pouco mais forte que o de Tomoya, finalmente alertou sobre a gravidade da situação. É tarde demais. No comando, Tomoya sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Bum! No segundo seguinte, a superfície do mar inchou enormemente e com um rugido ensurdecedor, uma força aterrorizante irrompeu do fundo do mar. Uma corrente colossal subiu em direção ao céu. Seu poder superava em muito uma erupção vulcânica, imenso e inimaginável. O sonho sem fim, bem no centro da correnteza, foi o primeiro a ser atingido e sob a força avassaladora da correnteza, disparou direto para o céu azul. Ei, você está brincando, né? Que diabos foi isso? Será que é a lendária corrente arremessadora? Não é um fenômeno natural exclusivo de Scipieia? Como pode aparecer aqui? Vire-se rápido. Se formos pegos nisso, estamos perdidos. Porque parece um batimento cardíaco ecoando pelos céus, capaz de mascarar até mesmo o ruído da explosão da correnteza. Não, espere. Olhe com atenção. Tem um navio navegando acima da corrente. Você deve estar vendo coisas quem poderia. Uau! Existe mesmo um navio. Quando a correnteza subiu, inúmeras tripulações piratas navegando pela Grand Line testemunharam esse espetáculo raro e aterrorizante. Para os recém-chegados à Grand Line, a cena inspiradora seria inesquecível para o resto da vida. Alguns até começaram a considerar recuar para os mais pacíficos 4 mares para reinar como tiranos locais novamente. Este evento extraordinário foi registrado e divulgado pelos jornais, tornando-se um assunto quente na Grand Line pelos dias seguintes. E naturalmente o restaurante flutuante levado pela correnteza em direção ao céu se tornou o ponto focal dessas discussões. Claro, essa é uma história para outra hora. No momento, Tomoya não tinha tempo para refletir sobre o futuro. Tudo o que conseguia pensar era em como evitar que o sonho sem fim fosse levado pela correnteza e se despedaçasse ao cair de volta no mar. O que está acontecendo? O que exatamente está acontecendo? Por que a correnteza dispararia direto para o céu? Aqua, que havia retornado ao sonho sem fim bem a tempo, agarrou-se à figura de proa do navio, com o rosto tomado pelo horror enquanto observava o mar recuar rapidamente abaixo. Apesar disso, as fortes correntes de ar agitavam seu corpo delicado como uma bandeira. E você tem a cara de pau de falar. Essa situação toda é culpa sua deusa tola. Tomoya, agarrando-se à murada do navio para se firmar, não conseguiu evitar gritar, embora sua posição lhe permitisse uma visão indizível abaixo. Embora soubesse que Aqua sempre resolvia um problema apenas para criar um maior, ele estava mentalmente preparado. Mas ele nunca imaginou que até mesmo a corrente arremessadora, que deveria aparecer perto de Scipieia, seria evocado por suas palhaçadas. Eles podem resistir, mas a alma de sua equipe, o sonho sem fim, pode não se sair tão bem. Ele pode se despedaçar com qualquer movimento brusco. A sensação familiar é a mesma sensação de sempre, Miau. Miau cravou suas garras profundamente no convés para se proteger, seus olhos brilhando de excitação, mas sem muito pânico. Voar? É só rotina. Na beira da cabana, o cabelo loiro e sedoso de King balançava descontroladamente ao vento. Com sua sorte incrível, ele também conseguiu estabilizar seu corpo, que poderia ter sido levado pelo vento a qualquer momento. Embora seu rosto permanecesse impassível, as batidas do coração, altas o suficiente para rivalizar com a correnteza, revelavam seus verdadeiros sentimentos. Ele estava apavorado, zumbindo. Naquele momento, o sonho sem fim inevitavelmente começou a tremer. Com o passar do tempo e o aumento da altitude, o corpo do navio começou a se desprender da superfície da corrente. Se não fosse controlado, não demoraria muito para que o sonho sem fim fosse completamente jogado para fora da corrente.
Com a situação já em andamento, Tomoya não queria desperdiçar palavras com a deusa tola, concentrando toda sua atenção no navio que gradualmente se afastava. Tendo copiado o dever de casa original de Nami, ele rapidamente foi até o mastro, agarrou as cordas que prendiam as velas e se preparou para fazer ajustes para qualquer situação potencial. Suas habilidades de navegação podem ser deficientes, mas seu haki de observação estava pronto para compensar. Uau! À medida que várias correntes de ar interagiam, o sonho sem fim, após alguma turbulência severa, conseguiu manter uma distância constante da superfície da corrente, navegando pelas nuvens espessas acima como se estivesse navegando normalmente pela brisa do mar. Vendo a situação finalmente se estabilizar, Tomoya enxugou o suor da testa e deu um suspiro de alívio. Se nada inesperado acontecesse, contanto que mantivessem o curso atual, eles alcançariam com sucesso a Ilha do Céu, se houvesse um lugar assim diretamente acima deles. Mesmo que não existisse, não havia nada que pudessem fazer a não ser seguir em frente. Graças ao infortúnio máximo de Aqua, eles encontraram e enfrentaram prematuramente a corrente arremessadora. Agora, deve ser a vez da sorte incrível do King brilhar, certo? Da perspectiva do mundo original, há muitas ilhas celestes acima do mar, e você pode encontrar várias delas pela rota convencional, começando no topo do Mar do Oeste. Entretanto, a Ilha do Céu que os piratas do Chapéu de Palha alcançaram na história original estava definitivamente fora de alcance devido às grandes diferenças geográficas. Será que este navio, construído por carpinteiros comuns, consegue suportar até 7.000 metros de altitude no Mar Branco? Observando o corpo do sonho sem fim começar a rachar sob a pressão, Tomoya não pôde negar sua preocupação. Este foi seu primeiro navio, e foi com ele que ele rapidamente acumulou fundos iniciais de desenvolvimento e atingiu seu nível atual de companheiros e força. Felizmente, o sonho sem fim persistiu. No limite do alcance da corrente, o sonho sem fim, junto com sua tripulação, foi lançado para o alto em um mar branco e puro. Ao longe, sob um arco-íris de 7 cores, erguia-se uma estrutura que lembrava a entrada de uma ilha. O texto inscrito confirmou o domínio deste mar branco. Ilha do Céu, Birka. Capítulo 113. A luz do sol se espalhava pelas nuvens mais altas, espirrando no oceano branco puro, trazendo uma experiência diferente e maravilhosa. Além de um impacto visual ao navegar no grande mar, uma brisa suave soprava, tornando o ambiente incrivelmente confortável. Uau! Acima do céu há um oceano feito de nuvens brancas. Será que este é o reino dos deuses neste mundo? A Grand Line é realmente interessante. Será que tem saquê bom para beber? Aqua estava na proa, com a palma fina protegendo os olhos da luz, e suas pupilas azul água piscando enquanto ela olhava para as distantes estruturas de postos de controle. Quanto ao problema que ela quase causou antes, já havia sido completamente esquecido. Eu não esperava que o céu fosse assim. Miau. Comparado a isso, por que sinto que minha respiração está ficando um pouco rápida? Será que é por causa do ar rarefeito? Retornando a si, King e Miau ficaram igualmente surpresos, observando atentamente aquela visão mágica. Em contraste, Tomoya, que sabia há muito tempo da existência das Ilhas Celestiais, estava muito mais calmo. Ilha do Céu Birka, se bem me lembro, foi a ilha que Enel destruiu com as próprias mãos antes de assumir o controle da Ilha do Céu original, certo? Neste momento, Enel ainda deveria estar morando aqui. Em outras palavras, os incontáveis sonhos do mar, a Goro Goro no Mi do tipologia, ainda podem estar intocados. Se pudéssemos obter a Goro Goro no Mi, essa Akuma no Mi superpoderosa, isso definitivamente levaria a capacidade geral de combate da nossa equipe a um nível totalmente novo. A sorte de King com o Haki do Conquistador realmente entrou em jogo. Pensando nisso, Tomoya não conseguiu conter a excitação. Imediatamente içou as velas e manobrou o leme, usando a brisa suave do Mar Branco para impulsionar o sonho sem fim, parcialmente danificado, em direção ao posto de controle da ilha. O vento não estava forte, e como a área era formada por nuvens marinhas formadas por algum tipo de partícula especial de queratina, Aqua não conseguia usar sua habilidade de manipular as correntes de água, então o navio se movia em um ritmo mais lento. Aproveitando essa brecha, Tomoya explicou brevemente para Aqua e os outros os princípios básicos sobre as Ilhas Celestiais e os cuidados que eles deveriam ter. Bang! No meio da jornada, o sonho sem fim de repente tremeu violentamente. As nuvens brancas do mar à frente dele se agitaram violentamente, e 8 tentáculos enormes se contorceram enquanto um polvo gigante com uma aparência estranha emergia lentamente. Como se estivesse à espreita de uma iguaria muito esperada, o polvo celeste, cujo tamanho era várias vezes maior que o sonho sem fim, olhou com olhos vermelho sangue, irradiando uma aura intensa e feroz. Monstros marinhos vivos no Mar Branco, hein? Eles parecem bem intimidadores. Tomoya colocou as mãos nas 2 espadas presas à cintura. Enquanto o polvo celeste se preparava para atacar com seus tentáculos grossos, sua figura desapareceu do local. No segundo seguinte, o muito menor Tomoya apareceu na frente do polvo celeste. 2 ondas de frio se passaram, e antes que o pobre polvo celeste percebesse o que havia acontecido, seu corpo enorme foi cortado em vários pedaços e caiu no Mar Branco. Comparados ao mar completo abaixo, essas criaturas que viviam no céu, embora gigantescas, tinham uma densidade corporal menor, fazendo com que a resposta dos golpes de espada parecesse menos sólida. Gostaria de saber qual é o gosto dele cozido? Com essa curiosidade, Tomoya, em cima dos pedaços gigantes de polvo, cortou casualmente um pequeno pedaço do tentáculo e jogou-o no convés do sonho sem fim. Após esse breve interlúdio, o sonho sem fim continuou navegando e logo chegou à área portuária antes do posto de controle da Ilha do Céu. Atrás do posto de controle, um rio sinuoso de mar branco, semelhante a uma trilha de montanha, estendia-se para cima, até as camadas superiores do Mar Branco, com 10.000 metros de altura. Olhando para cima, além da descrição de Ilha do Céu Birka nos edifícios, havia também uma pequena linha na parte inferior, a Ilha da Ressonância Trovejante.
Visitantes do mar, parem por favor. Este é o território da Ilha do Céu de Birka. Para entrar, é preciso pagar uma taxa de entrada de 5 bilhões de stol por pessoa. Quem guardava o posto de controle era um velho frágil, vestido com roupa simples. Seu corpo curvado e frágil parecia fraco demais para suportar qualquer brisa, até mesmo sua voz era fraca. Talvez tendo sentido remotamente a força formidável deste grupo do mar, que tinha acabado de matar sem esforço o monstro polvo, o tom do velho era bastante educado. O quê? 5 bilhões? Isso daria para comprar tantos ovos de passarinho. É o mesmo que nos roubar. Ao ouvir essa quantia exorbitante, Aqua, que valorizava o dinheiro como se fosse sua vida, ficou agitada instantaneamente. Ela gastou todas as suas economias em adoráveis ovos de pássaros que custaram apenas 2 milhões, mas entrar nesta suposta e decadente ilha do céu custaria 5 bilhões? Embora fosse capaz de compreender o choque e a irritação de Aqua, Tomoya achou a maneira de descrevê-lo com ovos de pássaros um tanto sem palavras. Mesmo que realmente custasse 5 bilhões de belis para entrar na ilha, ainda valeria mais a pena do que o que você gastaria com aqueles ovos de pássaros quebrados. Esta é a regra de Birka. Se você não consegue aceitá-la, então, por favor, vá embora. O velho frágil acenou com a mão, dispensando-o. Este lugar não era o reino divino controlado por Enel 10 anos depois. Eles naturalmente não permitiriam a entrada primeiro e depois emitiriam um aviso de procura como uma manobra obscura. Não entre em pânico, Aqua. Se não me engano, a taxa de câmbio entre as belis que usamos e o stol usado pelos moradores da Ilha do Céu é de 10 mil para 1. Tomoya explicou para Aqua. 5 bilhões de stol convertidos em belis seriam 50 mil, e juntos somavam apenas 150 mil, uma quantia facilmente excedida pela captura de um único pirata, o que a tornava bem acessível. O quê? 50 trilhões por pessoa? Onde encontraríamos tanto dinheiro, Tomoya? Talvez seja melhor não lidar com esse velho, afinal. Aqua brandiu os punhos com raiva, uma chama divina saltando como se estivesse pronta para atacar fisicamente. Ao ouvir sua declaração cheia de falhas do começo ao fim, Tomoya, que estava acostumado à baixa inteligência da deusa, decidiu ignorá-la. Ele deu um passo à frente e perguntou ao velho no posto de controle: o que acontece se não pagarmos em stol e também não quisermos voltar pelo mesmo caminho que viemos? Você está planejando forçar a passagem então? Os olhos turvos do velho brilharam com um toque de ferocidade, e suas mãos, que estavam atrás das costas o tempo todo, se abriram lentamente. Zarp, a camisa simples que ele usava se abriu, revelando grandes blocos de músculos escondidos por baixo. O comportamento do velho frágil subitamente piorou, como um veterano experiente exalando uma presença imponente. Ele estendeu os braços protuberantes, puxou o morteiro de trás dele e o apoiou no ombro, mirando seu cano sinistro no sonho sem fim. Primeiro, pergunte ao meu velho canhão aqui se ele concorda. Tomoya. Não é de se admirar que esse velho estivesse vestido de forma tão conservadora. Ele estava preparado para se exibir. Velho, você entendeu errado. Somos empresários legítimos, ao contrário daqueles piratas irracionais que saqueiam e pilham. Ele manteve um sorriso inofensivo, falando lentamente. O que eu quis dizer foi que em vez de pagar em stol, podemos pagar em belis do mar. Embora a Ilha do Céu esteja localizada a 10 mil metros de altitude, muitos habitantes da Ilha do Céu conhecem e interagiram com o povo do mar. E muitos piratas do Mar Azul viajam pelas Ilhas do Céu usando rotas regulares. Então eles também devem aceitar belis aqui. Ah, então você quis dizer usar belis. Você deveria ter dito isso claramente desde o começo. Desta vez, foi a vez do velho ficar sem palavras. Não só sua tentativa de intimidação falhou, mas ele também inexplicavelmente perdeu uma camisa, uma perda total. Usar belis também é aceitável, mas haverá uma cobrança adicional de 10%. Como ele estava oficialmente de serviço e a outra parte estava disposta a pagar, o velho naturalmente não poderia justificar o início de um conflito. Assim, depois de pagar exatamente 165 mil belis, sob o olhar ressentido do velho de camisa rasgada, o sonho sem fim navegou lentamente em direção ao rio de nuvens que levava ao alto mar branco. Uau! Uma lagosta gigante emergiu do fundo do rio, suas grandes garras agarrando o casco do sonho sem fim e puxando-o para cima com uma força tremenda, acelerando rapidamente em direção ao céu. Esta é uma das criaturas características e importante meio de transporte de Ilha do Céu, a lagosta expressa. A paisagem passava rapidamente e o vento forte da altitude batia impiedosamente em seus rostos. De pé no convés, Tomoya e seus companheiros desfrutaram dessa emoção, comparável a um passeio de montanha-russa de alta velocidade. Depois de cerca de 10 minutos, eles chegaram com sucesso ao fim do rio. A lagosta expressa agitou suas enormes garras, lançando com força o sonho sem fim no ar. Depois de completar uma linda parábola no ar, o sonho sem fim caiu pesadamente no mar branco e puro da parte superior do mar branco, espirrando uma grande faixa de nuvens marinhas. Ao longe, era possível ver uma ilha não tão pequena flutuando no vasto mar branco. O motivo pelo qual foi reconhecida como uma ilha foi por causa de suas bordas que lembravam litorais com uma vegetação gigante e exuberante, incluindo coqueiros, mangas marinhas, abacaxis selvagens e muito mais. Na área mais distante era possível ver vários edifícios construídos a partir de nuvens processadas, aninhados em posições altas e baixas. Contra o pano de fundo das nuvens brancas da ilha, parecia uma cidade suspensa no céu, emitindo uma aura estranha e sonhadora. Aquele lugar era o destino de aventura inesperado para Tomoya e sua tripulação, a Ilha do Céu Birka. Depois de atracar o sonho sem fim na costa onde as nuvens do mar encontravam as nuvens da ilha, duas pessoas, um gato e um tolo pisaram nesta ilha cheia de cores fantásticas.
Caminhar sobre as nuvens da Ilha do Céu era um pouco diferente do toque do solo e das pedras, um pouco como pisar em algodão comprimido, macio e confortável. Ao passarem por um coqueiro, Tomoya de repente teve uma ideia fantástica e subiu para pegar um cocô achatado e entregar a Aqua. Aqui, Aqua, você deve estar com sede depois de tanto caminhar. Por que não experimenta este cocô especial da Ilha do Céu? O sabor é realmente doce. Aqua estendeu a mão para pegar o cocô, suas pupilas azul água cheias de suspeita. Por que esse cara de repente se tornou tão legal? Será que ele estaria me agradecendo por levar todos a uma ilha tão pitoresca? Logo, a misteriosamente confiante deusa da água dissipou suas dúvidas. Embora uma deusa da água não precise se hidratar, já que este é um gesto seu, eu aceitarei com relutância. Como eu como isso? A casca é muito fina. Basta mordê-la para beber a água de cocô que está dentro, disse Tomoya, sem expressão. Có. A ingênua Aqua mordeu obedientemente a casca verde escura do cocô. Então, craque, um som ecoou, quase quebrando seus dentes divinos contra a dureza, comparável ao aço da pele. Ha ha ha. Ao ver isso, Tomoya não conseguiu mais conter o riso e caiu na gargalhada. Isso é por sempre causar problemas, uma pequena punição como um aviso. Droga! Tomoya, seu idiota, como ousa me enganar uma deusa tão nobre e sagrada. Se eu te ver depois da morte, usarei todas as minhas conexões para te mandar para um inferno escuro e aterrorizante. Aqua jogou o cocô fora com raiva, xingando alto. Senhor Tomoya, às vezes você parece bastante travesso. Seguindo atrás, King não pôde deixar de suspirar. Eu sinto mesmo, Miau. Miau levantou a mão em concordância. Dali em diante, lidar com esse capitão astuto definitivamente exigiria total atenção. Observando as costas de Tomoya, seus olhos piscaram, silenciosamente tomando uma decisão. Por fim, Tomoya informou Aqua sobre a maneira correta de comer o cocô. Depois de experimentar a passividade purificadora e provar o suco doce dentro dela, a fúria total da deusa tola se dissipou sem deixar vestígios, pedindo estupidamente por outra. King e Miau também seguravam um cocô cada, saboreando essa fruta única da Ilha do Céu. O grupo continuou caminhando e olhando ao redor, e depois de cerca de 15 minutos, eles finalmente chegaram à área onde a cidade estava situada. As sinuosas ruas brancas se estendiam em todas as direções, e tudo o que aparecia eram edifícios em forma de nuvens com design exclusivo. Estranhamente, a rua inteira estava deserta, e enquanto caminhavam por dezenas de metros, eles mal viram algum morador da Ilha do Céu. Abram caminho para mim na frente. No momento em que Tomoya ficou confuso, uma repreensão áspera veio de repente de trás. Virando-se, eles viram um homem com pequenas asas presas às costas, voando em direção a eles em uma viper movida a vento. Quando estavam prestes a colidir, o homem da Ilha do Céu freou bruscamente, evitando por pouco uma colisão que teria destruído o viper bem em cima de Tomoya. Povo do Mar Azul? Se não for nada, não andem no meio da estrada. Se não fosse pela minha habilidade, vocês já teriam sido mandados pelos ares. O homem que dirigia o viper usava uma camisa de pano cinza, seus olhos eram pequenos e sua aparência geral era bastante oleosa. Amigo, acabamos de chegar em Birka, podemos te perguntar uma coisa? Tomoya falou, ignorando as palavras do homem. O que me importa se você acabou de chegar em Birka? Saia do caminho e não bloqueie a estrada. O homem franziu a testa, o rosto cheio de impaciência, pressionando levemente o pedal sob o pé. E o dial de vento equipada na víbora começou a zumbir enquanto começava a emitir correntes de ar. Ao ouvir isso, Tomoya, ainda sorrindo, levou a mão à cintura em vez de se afastar. Para esse tipo de sujeito temperamental, ele tinha uma maneira magistral de lidar com as coisas. Uau! O maço de notas foi retirado e jogado diretamente no viper do homem irritado, sem dizer uma palavra. Para ficar seguro, ao passar pelo posto de controle, ele trocou 1 bilhão de stol do velho vigilante. Pessoas do Mar Azul, o que isso significa? O homem irritado pareceu confuso, soltando lentamente o pedal. Tomoya sorriu e não falou nada, pegando outro maço de notas e jogando-as no chão. Pare, não brinque comigo, meu tempo é muito precioso. Apesar de suas palavras, as sobrancelhas franzidas do homem irritado relaxaram, e seu pé direito se afastou silenciosamente do pedal. O dial de vento preparado para começar na parte de trás do viper cessou completamente. Antes que Tomoya pudesse repetir sua ação, Aqua, vendo o efeito viciante, o copiou e jogou dinheiro na víbora. Embora a deusa tola amasse dinheiro, a sensação de pisotear alguém com dinheiro também parecia muito boa. O que vocês estão fazendo exatamente? Não pensem que só porque me deram dinheiro, podem continuar me fazendo perguntas. O homem irritado continuou a resistir. O inexpressivo rei fez o mesmo, jogando fora 1 bilhão de stol. Meus princípios e meu objetivo são muito fortes. Não me culpe se continuar assim. O homem irritado não tinha terminado de falar quando Miau jogou outro maço de notas. Homem irritável. Até que Tomoya pegou as notas novamente e as balançou na frente dele. O homem irritado esfregou as mãos. Seu rosto de repente se abriu em um sorriso radiante e entusiasmado. Senhores, perguntem o que quiserem, não vou esconder nada, eu sei de tudo. Ao ver a flexibilidade com que os princípios e os resultados financeiros desse sujeito mudaram, Tomoya riu e deu um tapinha em seu ombro. Irmão, no começo eu ainda gosto da sua aparência indomável. Então me diga, para onde foram todos os moradores da ilha? Por que não vimos ninguém? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 114.
Guiados pelo homem obsequioso, Tomoya e seus companheiros caminharam pelas ruas de nuvens até uma praça espaçosa no centro de Birka. À medida que se aprofundavam, sons fracos de trovões distantes começaram a ser audíveis, misteriosos em sua origem. O quadrado branco puro feito de nuvens processadas, agora estava cercado por moradores da cidade ostentando pequenas asas. Ao ver as pessoas estranhamente vestidas do Mar Azul, todos mostraram expressões de choque e espanto. Afinal, já fazia quase 5 anos que uma pessoa do Mar Azul não aparecia aqui. Entretanto, a curiosidade deles logo desapareceu, e eles voltaram sua atenção para uma plataforma quadrada no meio da praça, construída a partir de nuvens-ilha. Para os moradores de Ilha do Céu Birka, hoje foi um dia de grande importância. Com o homem local liderando o caminho e o perfil lateral imponente de King, os espectadores, ainda que relutantes, abriram caminho. Tomoya e seu grupo avançaram sem pedir desculpas para a frente da plataforma. Não se sabe quantos passarão no teste de qualificação hoje. Só de pensar no julgamento dos deuses me dá arrepios. Exatamente não sei o que eles querem. Esse é o território dos deuses. Mesmo que consigam entrar, não serão simplesmente reduzidos a pedaços pela ira dos deuses? O que você está dizendo? Você iria se tivesse a oportunidade? Cof, claro que eu iria. E se eu tiver sorte e receber o poder supremo concedido pelos deuses? Seria épico. Ouvindo as conversas dos moradores ao redor, Tomoya colocou a mão no punho da espada, seu olhar calmamente fixo nos guardas da Ilha do Céu parados na plataforma. O homem irritável lhe contou sobre a situação única de Birka. Do outro lado da cidade onde os moradores viviam, a outra metade da ilha era perenemente tempestuosa, com trovões incessantes cobrindo toda a área. Até mesmo as nuvens brancas da ilha foram reduzidas a um negro carbonizado, e criaturas comuns que pisaram ali encontraram morte instantânea. O lugar permeado por uma aura de morte. Os moradores chamavam essa metade da ilha de o domínio dos deuses, que também era a origem do apelido Ilha da Ressonância Trovejante. De acordo com os registros históricos deixados por Birka, o poder estrondoso da península acumulava-se até seu pico em 3 dias e então caía sem restrições. E este foi o chamado julgamento dos deuses. O sucesso em sobreviver a essa provação e herdar o poder dos deuses lhe concederia poder supremo, elevando-o acima de todas as criaturas como uma nova divindade. Se ele não estava enganado, as tempestades perpétuas que assolavam a ilha estavam intimamente relacionadas a Goru-Goru no Mi. Essencialmente, herdar o poder dos deuses significava consumir a Goru-Goru no Mi. Considerando os atributos potentes da fruta, considerá-la divina não era exagero. De fato, 10 anos depois, Enel se tornaria uma presença invencível na Ilha do Céu. Se não fosse por Luffy, que carregava a aura do protagonista, Enel realmente se encaixaria no título de Deus. Assim, seguindo a progressão normal da história, Enel naturalmente sairia vitorioso na batalha iminente pela Goru-Goru no Mi. Até mesmo o chamado julgamento dos deuses que ele criou mais tarde na Ilha do Céu foi influenciado pelas lendas de Birka. Infelizmente ele estava aqui agora. Enquanto ele ponderava, a voz estridente da deusa tola de repente explodiu. O quê? Vocês estão atrás das bênçãos dos deuses? É fácil, vamos lá. Preencham este formulário e a deusa Aqua lhes concederá as bênçãos que vocês desejam. Virando-se, ele viu Aqua habilmente puxando alguns panfletos, e seus chamados atraíram a atenção dos moradores próximos. Como uma deusa reverenciada, isso não era algo que ela precisava fazer sozinha. Entretanto, Tomoya, seu principal discípulo, era tolo demais para entender o que essas pessoas realmente desejavam. Acontece que a própria deusa teve que resolver a situação por conta própria. Tomoya. Não que ela não fosse uma deusa em algum aspecto, mas considerando que eles eram novos ali e não estavam familiarizados com a área, ela não poderia surgir com confiança e agir de forma tão descarada? Povo do Mar Azul? O que significa a deusa da água? Assinar isso lhe concederá as bênçãos dos deuses? Você está brincando com uma criança de 3 anos. Essa gente do Mar Azul é astuta e traiçoeira. Mesmo que ela não esteja mentindo, qualquer bênção tão fácil de obter não será de muita utilidade. Quanto mais fácil é obter algo, mais ele é questionado. Não demorou muito para que Aqua conquistasse com sucesso o desdém e a aversão daqueles ao seu redor. Para uma deusa cair em tal estado era realmente desafiador. Isso é demais. Dizer que a deusa está enganando? Aqua ficou imediatamente perturbada, agitando os panfletos e argumentando fervorosamente. Embora Tomoya seja de fato um sujeito astuto e desprezível, perder a chance de acreditar em mim, a deusa, é algo que você vai se arrepender pelo resto da vida. Obrigado por se lembrar de mim em sua defesa. Tomoya comentou silenciosamente para si mesmo. Os moradores zombaram disso e por respeito ao rei que estava por perto, não proferiram palavras muito duras, optando pela observação silenciosa. Eles escolheram a resposta mais eficaz, a violência fria. Aqua, frustrada e prestes a dar uma lição àquela gente ingrata, parou quando um homem de meia idade com armadura se levantou na plataforma. Todos, fiquem quietos. O julgamento dos deuses é extremamente perigoso, e aqueles sem força não devem ir tolamente para a morte. Aqueles que desejam participar devem passar em nosso teste como equipe de guarda para se classificar. Com isso, anuncio o início deste teste. Enquanto suas palavras ecoavam, os guardas na plataforma sacaram suas lâminas, seus olhares afiados cheios de crescente intenção de batalha. O teste de qualificação era simples: derrotar esses soldados experientes para provar sua força e passar. Eu vou. Um homem careca com a parte superior do corpo nua e músculos salientes, deu um passo à frente, vindo do meio da multidão. O capitão da guarda olhou para ele e fez um sinal para um guarda ao seu lado. Para evitar problemas e reclamações desnecessárias, o julgamento dos deuses não restringiu as identidades dos participantes. Assim, além dos moradores originais de Birka, muitos outros de diferentes ilhas celestiais vieram na esperança de ganhar poder. Este homem careca era um deles.
Para esses forasteiros, as exigências do capitão da guarda eram claramente mais rigorosas, enviando um subordinado formidável para enfrentá-lo. Após uma breve saudação, o capitão da guarda e o resto dos soldados se viraram e deixaram a plataforma para os dois competidores. O que Tomoya viu como uma pequena escaramuça aconteceu, e o homem careca foi derrotado e expulso do palco, sob o riso dos espectadores. Mais desafiantes subiram ao palco, cada um demonstrando sua força em combates com a equipe de guarda Birka. Depois de meia hora, 7 pessoas se classificaram com sucesso para participar do teste dos deuses. Este teste chato precisa acabar logo. Quem vai se tornar um deus sou eu, com certeza. Todos os seus esforços são só para enfeitar, então por que se preocupar? Com um tom arrogante, uma figura familiar caminhou lentamente até a plataforma. Os lóbulos das suas orelhas ridiculamente longos pendiam como enfeites, e ele ostentava um cabelo afro espesso, peito nu, um longo cajado de nuvem na mão e calças extravagantes de lanterna por baixo. Suas costas lisas não tinham as típicas asas pequenas de outros habitantes das Ilhas Celestiais, e não havia nenhum vestígio dos posteriores 3 tambores estrondosos. Os olhos de Tomoya se estreitaram quando ele observou Enel parado arrogantemente na plataforma. Ainda sem possuir a Goru-Goru no Mi, seu comportamento altivo já era evidente. Não é de se admirar que ele tenha se declarado um deus após conquistar a Ilha do Céu. Mas pensando bem, a atual Enel tinha uma força significativa na Ilha do Céu. Deixando de lado suas habilidades físicas medíocres, seu haki de observação por si só foi suficiente para garantir sua invencibilidade. Nenhum dos outros lutadores que Tomoya havia observado até então parecia possuir um poder semelhante ao haki de observação. Seguindo os passos de Enel, mais 4 subiram na plataforma. O rechonchudo Satori, Shura com seu boné e óculos de piloto, o espadachim careca On e Jedatsu com seu cabelo estilo aranha. Esses eram os 4 sacerdotes que mais tarde seguiriam Enel para administrar o julgamento divino. Droga, Enel, suba aqui em frente. O homem irritado que havia guiado Tomoya e seu grupo antes foi o primeiro a falar, cuspindo em Enel no palco. Os demais moradores também demonstraram seu desgosto, jogando ovos podres, vegetais estragados e vários outros itens nele. Pelas expressões extremamente impacientes deles, ficou claro que mesmo em sua terra natal, a gangue de Enel não era muito querida. As razões para isso ainda não eram conhecidas. O capitão da guarda responsável pelo teste de qualificação franziu a testa levemente. Pensou por alguns segundos e então selecionou casualmente 5 soldados comuns como oponentes. Embora não tivesse nenhuma afeição por Enel como capitão da guarda de Birka, ele estava bem ciente de sua força. Em vez de desperdiçar lutadores fortes com eles, ele preferiu aumentar a dificuldade para outros habitantes das Ilhas Celestiais, principalmente aquelas pessoas desconhecidas do Mar Azul. Seu olhar penetrante já havia notado Tomoya e seu grupo. O resultado de tal escolha era previsível. Enel e seus 4 companheiros derrotaram facilmente seus oponentes e se classificaram para o teste dos deuses. Enquanto desciam do palco diante de insultos e vaias dos moradores, uma intenção assassina passageira brilhou nos olhos de Enel. Um bando de plebeus nojentos, um dia vou exterminar todos vocês. Depois da turma da Enel, mais competidores subiram ao palco. À medida que o ambiente gradualmente se acalmava e o momento parecia certo, Tomoya, com a mão no punho da espada, finalmente deu um passo à frente e caminhou lentamente até a plataforma. Ele estava determinado a obter a Goru-Goru no Mi, quase parecida com um inseto. Embora existissem métodos e meios mais sinistros para roubá-lo, seguir as regras de Birka era a abordagem mais prudente por enquanto. Aqua franziu a testa. Com ela, uma deusa, bem ao lado dele, por que se preocupar em participar de um julgamento tão trivial? Tomoya estava menosprezando ela? Antecipando seus pensamentos, Tomoya se virou e disse em voz profunda, Aqua, eu realmente não aguento mais, essas pessoas realmente não acreditam em você como uma deusa. Ao ouvir isso, a carranca de Aqua imediatamente se transformou em um sorriso. Ah, então ele estava defendendo a deusa? Não é à toa que ele é meu discípulo número 1, ainda bastante gentil e confiável. Não esqueça de mostrar um pouco de cor a eles, Tomoya. A deusa ingênua, completamente alheia ao fato de estar sendo enganada, aplaudiu Tomoya entusiasticamente. Atrás dela, a multidão que assistia expressou suas dúvidas sobre Tomoya, a pessoa do Mar Azul. Aquele homem do Mar Azul também está tentando obter o poder dos deuses? Essas pessoas do Mar Azul realmente não conhecem seus limites, ousando sonhar em obter o poder dos deuses? Não importa, espere até que ele veja a paisagem na Ilha do Trovão. Ele vai ficar morrendo de medo. Em contraste, Aqua, entendendo as intenções de Tomoya, orgulhosamente estufou o peito. Tolos míopes, vejam o quão poderoso um discípulo da deusa pode ser. Imaginando os rostos chocados da multidão mais tarde, Aqua não conseguiu evitar cobrir a boca e rir. Tomoya estava confiante de que conseguiria lidar facilmente com esses guardas de Birka, mas o que ele não esperava era que seu oponente seria o observador capitão da guarda. A forte aura que emanava de seu corpo robusto deixava claro que ele não estava no mesmo nível dos guardas comuns. Olá, bem-vindo, amigo do distante Mar Azul. Sou Oryo Gross, o capitão da guarda Birka da Ilha do Céu, disse Gross, vestido com uma armadura leve feita de tecido de nuvem, com uma longa espada na cintura e o rosto severo e determinado. Olá, senhor Gross, meu nome é Tomoya e como vê sou apenas um empresário que passou por aqui por acaso, respondeu Tomoya com um sorriso e então perguntou. Sem querer esconder, estou bastante interessado no seu julgamento dos deuses.
Posso participar? É claro que o julgamento dos deuses não restringe quem pode participar. Se você conseguir passar neste teste de qualificação. A expressão de Gross era séria enquanto ele agarrava o cabo da espada com um dial único e lentamente a desembainhava. Esta espada, semelhante a uma espada fina, parecia mais um chicote endurecido e alongado do que uma espada. Como capitão responsável pela segurança de todo o domínio de Birka, Gross possuía habilidades requintadas com a espada. Era conhecido por sua velocidade e era o mais forte da ilha. Por isso, ele também era conhecido como o homem mais rápido e melhor de toda Birka. Por favor, vá em frente. Sentindo a intenção do oponente de lutar, Tomoya também não desperdiçou palavras. Ele também desembainhou suas espadas. Os dois, com armas em punho, se encararam em um silêncio tenso, e a atmosfera imediatamente ficou carregada. Uau! Gross fez o primeiro movimento, sua carapaça de vento personalizada explodindo com forte impulso vindo de baixo, dando a ele movimento de alta velocidade enquanto ele avançava. Sua forma grande e robusta apareceu na frente de Tomoya num piscar de olhos. Projéteis especiais no cabo da espada brilharam, cobrindo a lâmina fina com uma corrente azul deslumbrante. Esta era uma dial do trovão, um tipo de dial exclusiva de Birka, rica em trovões. A espada balançou, desenhando um lindo arco de luz elétrica. Estrondo. Brilhos vermelhos brilharam nos olhos de Tomoya enquanto ele antecipava o movimento e cruzava Yubashiri e Kitetsu na sua frente, bloqueando com precisão o golpe elétrico de Gross. Incapaz de captar seus movimentos com mantra, meus instintos estavam certos. Você não é um daqueles piratas do Mar Azul com quem consigo lidar facilmente. Sem se surpreender com o bloqueio, Gross estabilizou sua espada com ambos os braços, seu espírito de luta aumentando. Essa era a emoção de enfrentar um oponente forte. Porque eu posso usar um poder semelhante ao seu mantra, chamado aqui da cor da observação no Mar Azul. Enquanto falava, Tomoya também avaliava seu oponente. Seja velocidade ou força, ele era comparável ao Capitão Kuro. Mesmo considerando o casco versátil e poderoso, não foi muita pressão para ele atualmente. Sendo esse o caso, era hora de testar a técnica recém-desenvolvida. Os lábios de Tomoya se curvaram levemente. Após repelir Gross com força, ele deu um passo à frente, segurando Sandai Kitetsu verticalmente na frente e o Bashiri horizontalmente atrás, adotando uma postura ofensiva única, enquanto Gross, empurrado para trás, observava com uma expressão séria, segurando firmemente sua espada elétrica. Através do haki de observação, ele podia sentir claramente a aura perigosa se aproximando. Entretanto, naquele momento Tomoya, tendo terminado de atacar, fechou os olhos lentamente, repetindo mentalmente a próxima manobra de corte. O primeiro golpe foi um corte horizontal, o segundo, uma estocada para frente, o terceiro, um corte giratório, o quarto, 2 cortes paralelos, o quinto, um corte cruzado para baixo, o sexto, um corte cruzado para cima, o sétimo, um corte descendente, do 8º ao 14º. Cortes alternados de esquerda e direita, o 15º, uma facada longa, e o movimento final, uma estocada. Zumbir. Após completar a sequência, Tomoya, empunhando 2 espadas, de repente abriu os olhos, explodindo com um impulso tremendo. Aprimorado pelos atributos de velocidade de seu corpo, uma imagem residual preta brilhou quando ele apareceu instantaneamente diante do Gross pronto. Estilo de 2 espadas, 16 golpes consecutivos, corte estelar em jato. Capítulo 115. As lâminas de 2 gumes que se moviam rapidamente deixavam rastros de luz deslumbrantes no ar. Uma saraivada contínua de golpes lançados de todos os ângulos quase se sobrepunham, comprimindo a capacidade de contra-ataque de Gross. Como o homem mais formidável de Birka, Gross ativou seu sistema nervoso liberando uma corrente através da concha do trovão, liberando todo o seu potencial no instante em que Tomoya se moveu. Com seus reflexos impressionantes e a habilidade aguçada de mantra, ele recuou rapidamente enquanto desviava e cortava com sua espada em arco. Ele mal conseguiu resistir ao corte estelar em corrente de Tomoya. Mas o custo. Rachadura. A dial do trovão montada no punho da espada se estilhaçou com o último golpe, quebrando-se em vários pedaços e caindo ruidosamente no chão. Desde Tomoya iniciando o ataque até Gross ser forçado a recuar e a dial do trovão se estilhaçar, todo o processo levou apenas alguns segundos, quase num piscar de olhos. O público ficou perplexo, congelado no lugar. Tirando alguns participantes como Enel, que também tinha mantra, quase ninguém conseguia ver o que tinha acabado de acontecer. Mesmo que o processo não fosse claro, o resultado era óbvio. Gross, o capitão mais rápido em Birka, havia sido completamente dominado. Isso deixou aqueles que inicialmente duvidaram do morador do Mar Azul completamente atordoados. Vivendo na rarefeita Ilha do Céu, o ritmo respiratório das pessoas do Mar Azul deve naturalmente diminuir, enfraquecendo sua força de luta. Em um canto cercado por 4 sacerdotes, Enel estava prestes a sair, mas parou, virando-se para encarar Tomoya na plataforma com uma expressão solene. Este homem do Mar Azul. Suas sobrancelhas grossas se franziram. Com sua forte percepção de mantras, ele percebeu que aquela pessoa seria o maior obstáculo para se apoderar do poder de Deus. Homem tolo do Mar Azul. Você quer tanto assim jogar sua vida fora? Eu lhe concederei seu desejo no julgamento. Com um bufo de desprezo, Enel guardou sua vara de nuvem feita sob medida e foi embora arrogantemente. Na plataforma de 4 vias, Gross olhou para a lâmina quebrada de sua espada de do trovão e suspirou pesadamente após vários segundos de contemplação. Esse é o poder de um espadachim do Mar Azul? Impressionante! Em um instante você descobriu os segredos da minha espada suprema da corrente estelar brilhante do trovão. Tomoya quase não conseguiu conter o riso ao ouvir o nome da arma de Gross. Você é muito gentil, mas na verdade eu não sou um grande espadachim no Mar Azul. Na verdade sou apenas um amador que aprendeu um pouco de esgrima por diversão. Deixando de lado o sarcasmo, Tomoya acrescentou modestamente.
Tecnicamente, ele não estava se gabando. Comparado aos verdadeiros mestres, suas habilidades com a espada ainda tinham muito a melhorar, e seu desempenho dependia principalmente da velocidade. Um espadachim amador, hein? Gross congelou brevemente, então tomou uma decisão, brandindo sua espada estelar brilhante do trovão supremo antes de guardá-la na cintura. Apesar da batalha ter durado menos de 1 minuto, ele testemunhou o poder de Tomoya. Olhando para o jovem à sua frente, os instintos de Gross lhe disseram que continuar só o envergonharia. Hahaha. Impressionante. Sua força conquistou minha aprovação. Em 3 dias você estará apto a participar do teste de Deus, disse ele com uma risada calorosa. O significado era claro. Ele estava deixando Tomoya passar, pois continuar lutando só levaria à sua própria derrota. Sem nenhuma vergonha, ele era tão descarado quanto aquela deusa tola. Apesar da imagem de meia-idade de Gross, sua infantilidade e falta de vergonha o marcavam como um membro em potencial da religião Axis. Tomoya não expôs a mentira de Gross, apenas embainhou a lâmina e riu baixinho. Obrigado. Esse resultado era o que Tomoya queria. Embora os participantes do julgamento de Deus geralmente tivessem força média, ele não queria ser apontado e rotulado como um homem forte, pois isso criaria muitos problemas desnecessários. Simplesmente obter a qualificação era suficiente, e ele acreditava que Enel Senpai daria as instruções corretas para obter a Goru-Goru no Mino Teste. Quando Tomoya desceu até a multidão, todos rapidamente fecharam a boca e se afastaram, abrindo caminho. Seja no Mar Azul ou na Ilha do Céu, entre piratas, fuzileiros navais ou civis, a força continuou sendo a ferramenta de comunicação mais eficaz. Ao testemunhar a capacidade deste homem do Mar Azul de reprimir o capitão, nenhum cidadão comum ousou provocá-lo. Depois de Tomoya, ninguém mais subiu ao palco para fazer testes. Aqua já desprezava o julgamento dos deuses. Mesmo que fosse uma excelente oportunidade para provar seu poder como deusa da água, ela jamais se humilharia diante do desafio de outro deus. Para a deusa tola, essa era uma questão crucial de princípio. Como pessoa comum, King não cogitava a ideia de se impor para levar uma surra. Em situações que não o envolviam diretamente, preferia permanecer como mero espectador. Por enquanto, ele deixaria a luta para o Sr. Tomoya. Sua prioridade era terminar o jogo que ele ainda não havia vencido. Quanto a Miao, ele estava curioso sobre a estranha dial que Gross usava para liberar raios e tempestades. Se Tomoya estava certo, aquela devia ser a estrutura da Ilha do Céu, que podia armazenar e liberar energia natural à vontade. Colocar as mãos nele faria com que Pikachu fosse moleza. Sorrindo maliciosamente, Miao mostrou suas presas. Ah, certo, ele era um vilão afinal. Assim, sob o anúncio oficial de Gross, o teste de qualificação foi concluído, e os fortes partiram para se preparar para o julgamento de Deus em 3 dias. Tomoya tinha bastante tempo. Enquanto pensava em explorar Birka, Gross, agora vestido com armadura, o interceptou. Senhor Tomoya, o senhor parece novo em Birka. Se não se importar, gostaria de visitar minha casa? Temendo que sua brusquidão pudesse levantar suspeitas, ele coçou a cabeça e acrescentou rapidamente. Sua esgrima é impressionante. Eu adoraria discutir técnicas com você. Aquela combinação de empunhadura dupla mais cedo foi legal, né? Tomoya perguntou de repente. Foi realmente impressionante. Honestamente, sem o suporte da Dial, eu não conseguiria bloqueá-la, gaguejou Gross. Lendo sua mente, Tomoya adivinhou as intenções de Gross. Se você quer aprender, eu posso te ensinar. Capítulo 116. A casa de Gross ficava na península oriental de Birka, perto do litoral. Da entrada, era possível ver claramente o sonho sem fim atracado não muito longe. Uau! Tomoya, vem aqui e sinta este sofá processado pelas nuvens. É tão macio, mais macio que os enchimentos no peito da Ares, exclamou Aqua. Ao entrar, ela imediatamente se sentiu em casa, pulando no sofá da sala. Tomoya ficou sem palavras. Embora ele entendesse sua intenção, sua estranha descrição o fez temer ser destruído por poderes misteriosos, mesmo que ela fosse a própria deusa irracional. A grande besta caranguejo do rio estava em uma categoria completamente diferente do Poço dos Desejos. Isso poderia até gravar imagens claramente. Eu adoraria abri-lo e ver o funcionamento interno, Miau. Miau estava esparramado sobre um dispositivo em forma de concha, semelhante a uma televisão com sua curiosidade aguçada. Várias garras afiadas se estendiam de seus braços peludos. Ei, vocês poderiam ser um pouco mais educados? Este não é o sonho sem fim, disse Tomoya, esfregando a testa exasperado. O que mais ele poderia fazer? Aqua era uma deusa da água arrogante, e Miau um vilão notório. Esperar que esses dois se comportassem era irreal. Em momentos como esse, o único consolo que Tomoya conseguia encontrar era aquele homem. Então uma garotinha saiu de uma sala e esbarrou diretamente em King, que estava de braços cruzados e com uma expressão feroz. Uau! Após uma breve pausa, um grito agudo irrompeu como uma inundação. Não é de surpreender que a garota estivesse aterrorizada pelo rosto imponente de King. Bem, King também era bom em causar problemas às vezes. Só de imaginar fazer uma criança chorar era o suficiente para fazer o couro cabeludo formigar. Gross ficou ao lado de Tomoya, ambos perplexos. Por um momento, Gross se arrependeu de ter trazido para casa aquele povo rebelde do Mar Azul, mas quando o grito ecoou pela casa, a grande deusa interveio. Calma, calma, não chore. Aqua pegou um lenço de papel da mesa e habilmente o dobrou em um formato de fortaleza intrincado, entregando-o à menina chorosa. A filha de Gross, Sibyl, abriu os olhos marejados e avaliou a bela moça, decidindo que ela não era assustadora, antes de pegar o delicado origami em suas pequenas mãos, observando-o cuidadosamente com um sorriso. Em apenas alguns segundos, Aqua evitou uma crise. Em alguns campos estranhos, a deusa tola era confiável. Comparar Aqua e King era como comparar a noite e o dia. Ai,
Senhor Tomoya, está é minha filha, Sibyl. Após um longo silêncio, Gross pigarreou. Ao apresentá-la, ele se aproximou de Sibyl e se agachou, dizendo: Sibyl-chan, eles são convidados do papai, não são pessoas más, então não precisa ter medo, ok? Um tio corpulento dizendo isso com sua voz musculosa era nojento. Tomoya, Aqua, King e Miao viraram a cabeça para olhar pela janela, incapazes de suportar a cena. Hahaha. Senhor Tomoya, por favor, sente-se. Vou servir um pouco de chá. Depois de acalmar sua adorável filha, Gross levantou-se lentamente e foi até a cozinha, retornando com várias xícaras de chá vermelho fumegante. Obrigado. O grupo agradeceu, cada um aceitando uma xícara e bebendo. Diferentemente do chá Mar do Leste, o chá vermelho da Ilha do Céu tinha um sabor mais rico e aromático, com um gosto residual suave e persistente. Isso era maravilhoso. Ele precisava comprar algumas antes de partir. Tomoya não conseguia esquecer suas raízes como empresário. Um chá de qualidade como este é imperdível. Este chá está delicioso, Miau. Miau exclamou após terminar sua xícara. Gross olhou para o estranho gato falante, ainda intrigado. Embora Tomoya tivesse lhe dado uma breve introdução a Miau no caminho, toda vez que Miau falava, Gross não conseguia deixar de se maravilhar. O mar azul era realmente misterioso e peculiar. Depois de beber chá, Aqua entreteve Sibyl, enquanto Miau e King examinavam várias conchas na sala de estar. Eles estavam se sentindo em casa. Senhor Gross, durante o teste de qualificação, notei que muitas pessoas estavam bastante hostis em relação a Enel. Ele também é morador de Birka? Perguntou Tomoya casualmente. O sorriso relaxado de Gross desapareceu ao ouvir a menção de Enel. Aquele cara é mesmo morador de Birka e bastante poderoso, mas sua personalidade é horrível. Até a equipe de guarda o acha problemático. É mesmo. Tomoya tomou outro gole de chá. A personalidade ruim de Enel não era nem a metade da questão. Depois de ganhar o poder do Deus do Trovão, ele destruiu Birka completamente. Embora não se considerasse um herói justo, a ideia do tio apaixonado, da garotinha tímida e do pelotão de guarda honesto, todos eliminados, o enchia de raiva. Comparado a isso, o passado de Enel parecia insignificante. Não apenas Enel, os 4 que o seguem também são formidáveis usuários de mantra. Se você planeja participar do teste dos deuses, eles serão oponentes difíceis. A expressão de Gross tornou-se muito séria. Senhor Tomoya, reconheço sua força, mas... se você está participando do teste apenas por diversão, aconselho que não participe. É um lugar devastado por raios. Até um momento de descuido pode te transformar em cinzas. O poder de Deus era realmente forte, mas obtê-lo não foi fácil. Além disso, tudo isso era baseado em lendas históricas. Até mesmo Gross, que viveu em Birka por décadas, não sabia dos perigos que espreitavam naquele lugar. Não se preocupe. Já que escolhi participar, estou preparado. Tomoya pousou lentamente a xícara e encontrou o olhar de Gross. Se eu morrer, significa apenas que minha jornada termina ali. Claro, ele estava brincando. Afinal, ele tinha Enel Senpai como guia no teste de Deus. E se as coisas não dessem certo, ele poderia simplesmente fugir. Com o truque do Poço dos Desejos, ele ficaria mais forte rapidinho. A Goro no Mi só aceleraria esse processo, o que não é algo pelo qual valeria a pena arriscar sua vida. Suas palavras calmas deixaram Gross atordoado. Vocês, pessoal do Mar Azul, têm um espírito aventureiro muito louco, ele suspirou. Era tanta admiração pela coragem e confiança de Tomoya quanto arrependimento por sua própria natureza cautelosa. Como um nativo de Birka que cresceu ouvindo as histórias do Deus do Trovão, Gross sempre quis arriscar sua vida no julgamento de Deus. Mas assim como os carpinteiros da Vila Fuxia, que sonhavam em ir para o mar, ele agora tinha uma família feliz, uma esposa amada e uma filha adorável. Ele não tinha mais a qualificação ou a coragem para arriscar tudo por um sonho. Capítulo 117. Ao cair da noite, as luzes do sonho sem fim, atracado na costa, brilhavam intensamente, e o restaurante a bordo fervilhava de atividade. Vamos! Depois desta bebida, eu, a deusa, farei um truque secreto soberbo para todos vocês. Aqua estava parada no ponto central do restaurante, com as bochechas coradas de um vermelho embriagado, erguendo bem alto a grande caneca cheia de cervejas Capiana. Os guardas Birka ao redor dela, vestidos com armaduras, também levantaram suas canecas e aplaudiram entusiasticamente em resposta. No meio da multidão, era possível até ver Miau ombro a ombro com vários guardas, dançando uma dança Skipiana desconhecida. Todo o restaurante marinho estava tomado por uma animada atmosfera de festa. Apenas Gross, o capitão dos guardas, estava sentado sozinho em um canto, com uma expressão sombria e bebendo silenciosamente uma cerveja chamada Falência. Eis a situação, para dar as boas-vindas a Tomoya e aos outros povos viajantes do Mar Azul e aprender técnicas de combate e esgrima mais sofisticadas. Ele se ofereceu para convidá-los para uma refeição. Originalmente, o plano era que sua virtuosa esposa preparasse uma refeição farta em casa, mas as ações impensadas de Aqua transformaram a refeição em uma festa. E ela até chamou todos os subordinados de folga. Ele pretendia recusar educadamente, usando a desculpa de que sua casa era muito pequena. No entanto, o dono do restaurante entendeu a situação e mencionou que seu restaurante marítimo era muito espaçoso e que todas as despesas da festa no navio poderiam ter um desconto de 20%. Droga, você não consegue entender o que eu realmente estou tentando dizer? O verdadeiro problema não é o tamanho da casa, mas o tamanho da minha carteira. Comerciante, mesmo no baixo Mar Azul, este restaurante marinho seria sem dúvida considerado um grande vigarista. Gross ficou completamente perplexo com Tomoya virando o jogo contra ele. Apesar de sua boca se contrair como se estivesse com cãibra, ele teve que concordar com a cabeça devido ao que percebeu como orgulho masculino. Assim o cenário atual se desenrolou. Suspirar,
Pensando em sua carteira vazia e no sorriso sinistro e gentil de sua esposa antes de sair de casa, Gross não conseguiu evitar um suspiro pesado. A tela cheia de tristeza contrastava fortemente com a atmosfera alegre ao redor. O que houve, Sr. Gross? O senhor parece muito preocupado. Há algo errado com a comida? Tomoya finalmente terminou seu trabalho e se aproximou com uma cerveja grande, sentando-se lentamente na frente de Gross. Não, são apenas algumas lembranças tristes que de repente me vieram à mente. Gross brindou sua caneca com a de Tomoya, forçando um sorriso forçado. Eram mais do que apenas memórias tristes. Naquela noite, ele poderia muito bem se preparar para o próprio funeral. Tomoya, é claro, sabia o que o estoico, porém tolo, capitão dos guardas estava pensando, mas manteve um leve sorriso nos lábios sem revelar nada. Se for passado, então, como diz Aqua, simplesmente fuja das coisas que você não gosta. Isso pareceu confortar Gross de verdade, pois seus olhos turvos de repente brilharam. Sério? Posso mesmo escolher escapar? Vendo sua expressão animada, Tomoya tossiu levemente e largou sua caneca de cerveja. Ainda precisamos pagar a conta da refeição. Gross? Vigarista. Você é mesmo um vigarista. A propósito, Sr. Gross, o senhor já ouviu falar de Aqui? Tomoya mudou de assunto. Aqui? É aquele aqui da observação que você mencionou durante o duelo? Depois de pensar nisso, Gross balançou a cabeça lentamente. Embora já tivesse havido visitantes do Mar Azul em Birka antes, todos eles eram piratas cruéis, sempre se enfrentando como invasores e defensores, nunca se sentando juntos para beber e conversar como agora. Sim, mas além do Aqui de observação, semelhante ao seu mantra, há também o Aqui de armamento, que pode melhorar suas capacidades de ataque e defesa. Por reciprocidade, vendo quão generoso Gross foi ao organizar a refeição, Tomoya decidiu educá-lo sobre os dois tipos de Aqui do Mar Azul. Assim mesmo, ele casualmente pegou um hashi que estava sobre a mesa de jantar, envolveu-o com Aqui de armamento, transformando-o em uma armadura invisível preta e tênue, e gentilmente o cutucou contra a proteção de aço do braço de Gross. Foto. O protetor de braço rígido foi imediatamente perfurado, deixando um amassado perceptível. Gross? O que você está fazendo? Este é meu protetor de braço de diamante super indestrutível de rotação infinita especialmente criado. Você poderia ter demonstrado nesta mesa, nos copos ou até mesmo no chão sob nossos pés, certo? Ah, certo. Eles são todos parte do seu negócio de fraude. Após um momento de dolorosa compreensão, ao olhar para o amassado em sua braçadeira, a expressão de Gross gradualmente ficou séria. Um hashi comum, uma vez coberto com o Aqui do armamento, poderia penetrar assim. Que tal usá-lo em um punho ou em uma lâmina? Não aumentaria ainda mais o poder deles? Eu não fazia ideia de que existia um poder tão aterrorizante no Mar Azul. Tendo vivenciado inúmeras batalhas, Gross imediatamente reconheceu a força de Aqui. Ele olhou novamente para o jovem à sua frente, seu olhar agora cheio de uma pitada de cautela. Se Tomoya tivesse usado esse poder misterioso durante o teste desta manhã, ele provavelmente nem teria tido a chance de falar. Tanto o Aqui de observação quanto o Aqui de armamento podem ser obtidos por meio de treinamento. Entende o que quero dizer, Sr. Gross? Tomoya sorriu enquanto falava. Comparado ao manejo da espada, ele achou mais sincero explicar os métodos de treinamento para os dois tipos de Aqui para Gross. Afinal, ele realmente não tinha nada substancial a oferecer em termos de esgrima. É claro que dominar os dois tipos de Aqui não é algo que pode ser alcançado em pouco tempo e também requer um certo grau de talento. Se Gross conseguiria aprender isso, não era algo que ele realmente precisava considerar. Ao ouvir isso, os olhos de Gross brilharam novamente. Desta vez realmente iluminado. A perspectiva de se tornar mais forte para alguém que já havia entrado na meia-idade era quase um luxo. Comparado a isso, o que é um mero banquete? Irmãos, bebam. Bebam com alegria por mim. Por favor, Sr. Tomoya. Diga-me como posso treinar para dominar esse poder. Veja, ele até usou um título honorífico agora. Tomoya organizou seus pensamentos pensando por onde começar a explicar, quando de repente uma explosão de aplausos irrompeu do centro do restaurante. Virando-se para olhar, lá estava Aqua, segurando 2 leques dobráveis sobre uma taça de vinho, exibindo habilmente seus truques característicos. Esta deusa, uma verdadeira saqueadora social, misturou-se com os guardas em apenas alguns minutos. Miau parecia estar se divertindo muito também. Sendo um gato peculiar que podia falar e tocar música, ocasionalmente eriçando seus pelos ferozmente, sua popularidade era quase igual à de Aqua. Ambos foram verdadeiras estrelas da festa. Após essa constatação, Tomoya deixou de lado quaisquer pensamentos supérfluos e começou a explicar os métodos de treinamento para os dois tipos de Aqui para Gross. Por que King não estava visível? Influenciados pelos rostos imponentes dos fortes, os soldados naturalmente presumiram que ele estava em algum lugar isolado, treinando intensamente. Entretanto, a situação real só era conhecida por Tomoya. O cara estava usando fones de ouvido, escondido em um quarto, bebendo refrigerante e jogando videogame. Capítulo 118. Tomoya nunca imaginou que logo após discutir o método de treinamento para Ki de 2 cores com Gross, Aqua começasse a discutir com os soldados. O motivo era que todos estavam falando sobre o julgamento dos deuses, que aconteceria em 3 dias. Aqua orgulhosamente afirmava ser a deusa da água, uma divindade genuína com um título próprio. Naturalmente, os soldados não acreditaram em uma declaração tão ridícula. Mesmo que você consiga realizar feitos incríveis, como um deus pode parecer tão fofo e louco? Um deus deve ser como um trovão descendo do céu, cheio de majestade e desespero. Então, é claro, os soldados rejeitaram as palavras de Aqua como sendo ostentação de bêbado. Afinal, até mesmo soldados bem treinados se gabavam um pouco quando bêbados, dizendo coisas como sou o homem mais forte do céu, ou sou o maior espadachim do mundo. Então, com uma mistura de indulgência e diversão, os soldados responderam a Aqua, declarando suas próprias identidades.
Já que você está dizendo isso, Aqua, não vou mais esconder. Na verdade, eu sou o deus das nuvens marinhas. Eu sou o deus dos punhos, e o mar azul é na verdade um buraco enorme que eu soquei. Isso não é nada, eu sou o deus do mundo, hahaha. Escute isso, escute. Que absurdo! O forte espírito competitivo de Aqua foi imediatamente despertado, e ela gritou que arrastaria o deus da ilha Birka e os espancaria, para que esses tolos míopes pudessem ver a verdadeira e aterrorizante forma da deusa da água. Então é por isso que você quer participar do julgamento dos deuses? Olhando para a deusa idiota que correu até ele toda irritada, Tomoya suspirou impotente. Para onde foi sua atitude de desdém em relação ao julgamento? Ser imprevisível é uma das características mais problemáticas de Aqua. Para ser honesto, Tomoya não queria que Aqua fosse junto, mas seu espírito competitivo havia sido completamente provocado. Se ele a obrigasse a não participar do julgamento dos deuses, quem sabe que tipo de problema chocante esse idiota causaria? Nojento, quando o julgamento dos deuses começar, esse idiota pode vir comigo? No final, Tomoya ficou com medo de Aqua e se virou para perguntar a Gross. Bem, o teste de qualificação é realizado sob o olhar atento de todos os moradores da ilha. Ter participantes extras do nada seria contra as regras. Gross franziu a testa, demonstrando que era uma situação difícil de lidar. Na realidade, a península de Birka, coberta de raios, era vasta. Se alguém estivesse determinado a entrar sorrateiramente e participar do julgamento dos deuses, os guardas não conseguiriam impedi-lo. Mas aqueles que passassem com sucesso no teste de qualificação, os guardas familiarizados com a geografia de Birka os guiariam por uma certa distância, evitando efetivamente várias áreas perigosas. Isso foi uma vantagem absoluta. Senhor Gross, se não me engano, o solo é um item muito precioso e raro na sua ilha do céu, certo? Tomoya apontou para o teto da sala de jantar. Temos algumas plantas em vasos com terra no convés do nosso navio. Se não se importar, pode ficar com elas. Solo? Ao ouvir esse termo desconhecido, mas familiar, Gross e os soldados atrás dele ficaram atordoados e suas respirações ficaram rápidas. Esse é um tesouro inestimável em qualquer ilha do céu. Depois de respirar fundo algumas vezes para se acalmar, Gross disse em voz grave, se você realmente está disposto a trocar solo por uma vaga na prova, então definitivamente não há problema algum. Mas você não disse que era contra as regras. Aqua piscou seus olhos azuis. É só um pouco de terra. Por que eles estão tão chocados? Há um bando de caipiras que nunca viram o mundo. Espera não, nem mesmo os caipiras tratariam o solo como um tesouro. Ao ouvir a dúvida, Gross ficou atordoado por um momento, então endireitou as costas, sua expressão se tornando dominadora e arrogante. Em Birka, minhas regras são as regras. Aqua e Tomoya. Claro, isso era apenas uma ostentação. Como um capitão de guarda dedicado, Gross tinha muito poder e era muito forte, mas não era um dragão celestial. Naturalmente, o precioso solo que ele coletou não seria guardado para si, mas seria entregue ao Centro de Preservação de Artefatos de Birka, para que todas as crianças da ilha pudessem se lembrar desse material mágico do Mar Azul. Com um tesouro tão inestimável, os moradores não se importariam com uma vaga extra no teste dos deuses. Afinal, esse assunto não os afetou muito. Vendo a rápida mudança de expressão e a atitude presunçosa de Gross, o pensamento anterior de Tomoya ressurgiu. É muito apropriado mesmo. Esse tio nada ortodoxo é perfeito demais para ser um seguidor da maluca religião Axis. Gross, vejo a sabedoria de uma grande mente em seus olhos. Tirando um panfleto do interior do manto sagrado da deusa estúpida, Tomoya olhou para Gross com aprovação. Que tal? Quer se juntar à nossa religião? Como os soldados tinham trabalho a fazer no dia seguinte, Gross queria retornar rapidamente para estudar o Aqui de Duas Cores. O raro banquete animado terminou cedo. Arg! Na porta da sala de jantar, Aqua, que bebeu demais, sem surpresa, vomitou. Um arco-íris de cores fluía pelo mar branco como uma cachoeira. Quem sabe qual sortudo no mar azul abaixo se beneficiaria disso? Sério, se você não consegue beber, vá sentar com os gatos. Com essa sua capacidade de beber, você ainda se chama de deusa da água? Apesar de reclamar, Tomoya ainda deu um tapinha gentil nas costas de Aqua para fazê-la vomitar mais confortavelmente. Neste momento, o gato no quarto, tendo voltado a dormir, acordou de repente, aparentemente sentindo uma ofensa invisível. Se fosse comum, a deusa idiota certamente responderia descaradamente a tais palavras depreciativas. Mas agora ela estava tão bêbada que mal conseguia andar em linha reta, murmurando algo sobre o julgamento dos deuses ser uma piada. Finalmente, com um baque, ela caiu no chão limpo da sala de jantar e começou a roncar intensamente. Vendo isso, Tomoya não se incomodou com ela, saiu da sala de jantar e subiu as escadas para dormir. Afinal, o corpo da deusa bêbada era forte o suficiente. Dormir no chão até de manhã não lhe faria mal. Pensando nisso, ao passar pelo segundo convés, um vento frio soprou de repente da escuridão distante, trazendo um arrepio. Afinal, aquilo estava a 10.000 metros de altura no céu. A diferença de temperatura entre o dia e a noite era significativa, e o ar noturno era mais frio e penetrante que o mar azul. Por que estou preso a uma coisa dessas? Com um suspiro pesado, Tomoya finalmente amoleceu e voltou para o andar de baixo, retornando à sala de jantar do primeiro andar. Estendendo a mão para segurar os joelhos e as costas da deusa idiota, ele a levantou gentilmente. Sério, não entendi. Essa coisa parece leve, mas por que é tão pesada? Sentindo o peso familiar e exagerado em seus braços, Tomoya não pôde deixar de suspirar. Quando eles invadiram o covil dos bandidos na Vila Fuxia, Tomoya carregou Aqua uma vez depois que ela desmaiou por liberar muita água da enchente. Pensando bem, o tempo realmente voou.
Já fazia quase 2 meses desde que Aqua foi criada. Ele também, muito felizmente, sobreviveu ao lado dessa notória deusa idiota por mais de 2 meses. É muita grosseria, Tomoya, dizer tais coisas a uma deusa nobre. Esse é o peso de uma deusa. Em seu estupor, os lábios de Aqua se moveram, proferindo palavras quase idênticas às anteriores. Ela ainda está acordada? Olhando para baixo, Tomoya viu a deusa idiota com a cabeça inclinada, olhos fechados, seu cabelo azul água espalhado, cobrindo seu rosto levemente corado pela bebida. O luar brilhante lá fora brilhava através da janela, destacando seu rosto delicado e belo, fazendo-o aparecer santa e bela. Era preciso admitir que Aqua, quando silenciosa, tinha alguma beleza. Não. Tomoya balançou a cabeça para dissipar a ilusão e olhou para Aqua novamente. Viu-a babando, cor de arco-íris, estendendo a mão desajeitadamente e aparentemente tentando coçar a barriga. Infelizmente limitada por sua posição atual, ela acabou dando um tapinha na barriga de Tomoya. Depois de alguns arranhões, mostrando uma expressão satisfeita, ela engoliu a baba colorida e voltou a roncar. Tomoya, deusa idiota, lá se vai sua imagem de menina linda e fofa. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.